Bem-vindos ao PrismaCast, um ambiente de aprendizados, inovações e tendências, onde exploramos e exaltamos o conhecimento para um aprendizado constante. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje temos o privilégio de conversar com uma especialista em lógica, matemática, filosofia da lógica e estatística. Título de hoje: Lógica, Probabilidade e Paradoxo, a matemática da filosofia. Nossa convidada é graduada e licenciada em Matemática pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, em 2000, com mestrado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, em 2004, e doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, em 2009. Tem experiência nas áreas de Matemática e Filosofia, com ênfase em Lógica, atuando principalmente nos seguintes temas: algebrização, lógica para consistentes, fundamentos de probabilidade, lógicas multimodais, semânticas de traduções possíveis e teorias das categorias. É membro do corpo de pesquisadores do projeto temático Logicons e pesquisadora associada do CLE Unicamp. Juliana Bueno, é alegria e honra tê-la aqui com a gente. Professora, tudo bem? Como a professora está? Se apresente brevemente, está tudo bem? Uma honra tê-la aqui com a gente. Tudo bom, Thiago? Muito obrigada pelo convite. Sinto honrada também de ter sido convidada. Perfeito, professora. Bom, como você disse, né, eu sou graduada em matemática pela Unesp, trabalhei com iniciação científica já na graduação com o professor Hércules de Araújo Feitosa, e foi por meio desse trabalho de iniciação que já foi definindo a minha escolha, né, minha área de pesquisa, que foi trabalhar com a área de lógica. Vim trabalhar aqui junto com o grupo do CLE, né, Centro de Lógica e Epistemologia aqui da Unicamp, e aí eu trabalhei no mestrado com o professor Marcelo Esteban Conilho, que foi num tema mais voltado, mais próximo da matemática, né? Foi um período assim, uma transição. E no doutorado eu fui para um outro tema que já ia mais na direção da filosofia. Eu trabalhei com a professora Ítala Dottaviano, foi minha orientadora de doutorado. E essa é a minha formação, né? Professora, a professora já citou aqui pra gente, mas esse processo, nesse primeiro bloco a gente falando de processo de escolha, foi trivial inicialmente a professora falar assim: eu vou seguir para matemática, eu quero esse curso porque desde a infância, mas eu gosto mais da parte de lógica, como a professora bem citou pra gente. Foi de início assim, ou como foi esse processo de escolha, de decisão, que é desse primeiro bloco que a gente está falando? Bom, escolher a profissão nunca é um processo fácil. Não. Né? É um período estressante na vida de todo mundo. Eu, antes de escolher fazer matemática, eu fazia o curso de técnico em eletrônica. Justo. Técnico em eletrônica. E foi justamente durante o curso de técnico em eletrônica que as portas, né, para a engenharia se fecharam. Porque quando eu estava fazendo meu estágio, fui começar a fazer o estágio, eu não cheguei a terminar o curso técnico. Eu fiz só os 3 anos, eu não cheguei a fazer o último ano, justamente porque ao buscar por estágio, para as meninas, o estágio oferecido foi de telefonista. Então eu achei que não era um bom investimento, né, seguir na carreira de engenharia, porque eu iria dedicar uma boa parte do meu tempo para depois correr o risco de estar engavetando um diploma. Não, né? Perfeito. Então isso acabou fechando as portas para mim, né, no rol de escolhas, todas as engenharias. Aí mas a professora tinha na mente que eu gosto muito de matemática, eu gosto de lógica. Isso. Aí como Matemática. no curso técnico, eu gostava muito, me dava muito bem com cálculo, gosto de quebra-cabeça, minha paixão, né? Cubo mágico, por exemplo. Um clássico, né? Aquele muito bom. Então,
a primeira coisa que me veio, né? Porque eu já tinha muito claro comigo que eu queria a área de exatas. Eu não queria nem a área de humanidades e nem a área de nem a área de biológicas. Não queria nenhuma dessas duas áreas. E aí, como a condição socioeconômica, né, dos meus pais, eu venho de uma família humilde, eu tinha que trabalhar para poder estudar. Então, faculdade particular, curso privado, não era uma opção para mim. Ou era faculdade pública, ou era nada. Né? Então, eu corri atrás, eu falei assim, então eu vou fazer um curso. Eu sou nascida em Botucatu. Na minha área, para atender, né, a melhor universidade é a Unesp, porque ela fica espalhada por todo o estado de São Paulo. Diferente da Unicamp, que fica aqui, Campinas, Limeira e Piracicaba, e a USP, que basicamente fica em São Paulo, né? Então isso era uma dificuldade. Então, USP e Unicamp não era uma opção para mim. Federal também, na minha região, não tinha na época, não sei se tem agora, mas não tinha nenhuma federal. Então, era Unesp. E o Unesp tinha que ser Bauru, que era o mais próximo. Eu podia trabalhar durante o dia em Botucatu e fazer o curso à noite. Então, quando eu fui escolher matemática, foi porque tinha o curso noturno na Unesp, em Bauru. A localidade, né? Como a importância... Então assim, a minha escolha foi bastante racional. Eu falei, eu preciso de uma faculdade, eu quero exatas, isso eu queria. Aí eu fui buscar, que cursos eu tenho aqui na proximidade. Vejam que quando eu fui prestar vestibular, não existia celular, não existia... Essa tecnologia toda na mão. Até existia computador, mas o acesso ao computador, a internet, era muito escasso, não existia isso, era tudo na base do caderninho que as próprias universidades imprimiam e distribuíam nas escolas. Então, era assim que a gente sabia como as informações sobre os cursos, o que tem. Então, aí foi assim que eu escolhi. Então, entre os cursos que tinha, eu fui tirando. Engenharia não pode, porque eu não vou ter emprego. Sobrou física e matemática. Perfeito, aí professora. Eu escolhi matemática. Matemática, a professora com brilhantismo, assim, seguiu e se formou, se graduou, e a professora deu aulas, muitas aulas. E como foi esse processo de dar aula, professora? Então, é engraçado, porque quando eu entrei no curso de licenciatura, né, na Unesp, eu não queria ser professora. Olha só, não. Eu falei assim, eu vou fazer um curso de matemática, depois eu presto um concurso, né, vou aprender bastante matemática, aí eu vou ter uma certa vantagem, né? Uhum. Só que foi exatamente durante o curso, né, com as aulas próprias para a licenciatura, que eu fui mudando o meu olhar, né, e falando assim, uma profissão legal. Acho que eu quero ser professora. E aí também começou a partir, né, eu quero ser professora universitária. Eu quero ir para a área da pesquisa. Justo. Né? Foi justamente no primeiro ano, no segundo ano, que eu estava fazendo a disciplina de lógica com o professor Hércules, né? E que ele falou para a gente em sala de aula que existia a possibilidade de fazer iniciação científica, explicando que a gente tinha que procurar um professor de uma matéria que a gente gostasse, porque basicamente é na iniciação científica que a gente define a área, não é decisivo, né, o momento em que você pode escolher, mas em geral você investe uma certa energia, né, um certo tempo num determinado tema e acaba sendo natural. A importância das ICs, esse é um dos propósitos desse podcast, da gente divulgar e falar sobre
dialogar sobre as ICs, o projeto de pesquisa, o quão isso é importante. A professora está mostrando um exemplo aqui para a gente, que conversando com o professor, a professora seguiu para esse caminho de eu quero fazer pesquisa, eu quero descobrir, eu quero. Isso é muito legal de ver. Isso é literalmente muito bom de ver, porque falar sobre, dialogar sobre pesquisa, traz umas pessoas para a pesquisa, e é por meio do diálogo em sala, que como foi com a professora, conversando com o professor, seguiu para esse caminho da pesquisa. Eu lembro que quando eu fui atrás do professor, eu trabalhava, né? E eu queria fazer IC. E o fato de eu estar trabalhando era um impedimento. O professor olhou para mim, então, né? Eu recebi uma negativa de primeira, assim. Aí eu falei, tudo bem, aceitei minha condição, né? Bom, eu tenho que trabalhar, eu não faço iniciação científica, né? Só que aí eu fui fazendo o curso com ele, aí eu aprovei com a nota máxima, né? Uma nota muito boa. Olha só. Aí o professor, no final do curso, voltou a me chamar, falou assim, você não tem interesse em trabalhar? Aí eu voltei e falei assim, meu interesse continua em pé, exatamente. Eu falei assim, aí eu até, na época eu falei, eu acabei saindo do emprego, né, para ir para a iniciação, porque aí eu fiz uma bolsa de iniciação, eu consigo me manter aqui na faculdade, né? Perfeito. Mas eu lembro que, assim, eu tinha desistido, a pessoa não tinha me aceito, não podia fazer nada. Mas um bom desempenho acadêmico atrai atenção dos professores. Então, assim, quem quer ir para a área acadêmica, eu acho que tem que zelar por um bom histórico, desde a primeira semana de aula, entendeu? Batalhar pelas melhores notas, porque é aí a chave, porque aí os professores te querem. Quando o professor não te conhece, ele fala não para você. Te esnoba. Aí depois que você vai bem, o professor vem atrás de você também, né? Você manifesta interesse ali. Não, justo. E aí a professora fez a graduação, a transição para o mestrado, a professora tem um título, Semântica Algébrica de Traduções Possíveis. Tem a ver com a iniciação da professora científica? A iniciação foi... Eu trabalhei com os teoremas de Gödel, né? Que é um tema avançado dentro da lógica. E o tema me levou para o centro de lógica, né? E aí, o tema do meu mestrado, porque a gente, pelo menos na época, era assim, você não tinha que escrever um projeto. Você entrava no programa, fazia as disciplinas, e aí, junto com o professor, você escolhe um tema, né? E foi interessante porque o tema do meu mestrado, ele aconteceu assistindo uma aula. Eu estava dentro, o professor estava explicando sobre o que é a algebrização de lógicas, basicamente aqui só para explicar minimamente para os ouvintes, a algebrização de lógicas é tentar encontrar uma contraparte algébrica que descreva a lógica. Então, no caso da lógica clássica, a gente tem as álgebras de Boolean, que é uma álgebra de dois valores, o 0 e o 1, né? E tem as operações de interseção, união e complemento. E essas operações aí, elas expressam exatamente elas se adequam bem com as leis da lógica. Fala de verdadeiro e falso, e fala dos conectivos, conjunção, disjunção, negação, né? Então, você consegue isso. Só que não existe só a lógica clássica. Existe um pluralismo de outras lógicas, um pluralismo de lógica, muitas outras lógicas. E aí a lógica, que é a lógica que a gente trabalha aqui no Centro de Lógica aqui na Unicamp, é a lógica paraconsistente, que é uma lógica que foi
desenvolvida, né, o criador é o professor Newton da Costa. É um nome super, assim, diferente. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi o nome, eu estava lendo, eu falei assim, lógica para consistentes, preciso saber o que que é. Eu joguei e falei assim, o que que é isso, professora? Como funciona, por favor? Eu já explico. Então, Perfeito. junto com o professor polonês, né, o Jaskowski, Uhum. eles são considerados, né, os criadores da lógica paraconsistente. Então, o que é a lógica paraconsistente? A lógica paraconsistente é uma lógica que admite contradição. Então, o que acontece? Na lógica clássica, a contradição é um problema. É um problema porque a gente adota como princípio, né, o princípio da não contradição. Ou seja, se a gente encontra uma contradição dentro do sistema, o sistema trivializa. Eu começo a falar bobagem. Eu começo a derivar qualquer coisa. Né? Então, eu posso derivar que a Lua é feita de queijo, né? Que o presidente do Brasil é Barack Obama, qualquer coisa que vai ser válido, né? Porque o sistema trivializou. Então, isso é um problema. Então, a gente não admite contradição. Dentro da matemática, que o raciocínio matemático usa a lógica clássica, é pautado na lógica clássica, a gente usa a contradição a nosso favor. Tanto é que existe uma maneira de você produzir raciocínio tomando partido disso. A gente usa isso como um sinal, né? Então a gente fala assim, as provas por redução ao absurdo. Porque tem uma outra lei dentro da lógica clássica que a gente adota, que é o princípio do terceiro excluído. Ou seja, de uma proposição, ou ela ou sua negação é verdadeira. Não ambas. Né? Não as duas coisas juntas. Não as duas coisas, porque não pode ter contradição. Então, isso permite que a gente construa raciocínios, por exemplo, provas por redução ao absurdo. Você faz uma certa suposição e desenvolve um raciocínio em cima daquela suposição. Se você chegar numa contradição, significa que aquela suposição inicial que você fez estava errada. Se ela está errada, então a negação dela tem que estar certa. Justo, entendi. Entendeu? Então, essa é o princípio básico da lógica clássica. A lógica paraconsistente rompe com esse princípio. Fala assim, não é necessário que a contradição tenha que ser danosa. Porque se você pensa em termos de verdade, que é uma interpretação, é a interpretação da lógica clássica, né? Uma proposição ela ou é verdadeira ou ela é falsa. Mas se você pensar em termos de evidência, que está mais atrelado à forma como a gente pensa e raciocina quando a gente na nossa atividade científica, evidência é mais palpável do que verdade. Porque verdade também, quando que a gente tem certeza de que a gente atingiu a verdade? A verdade é um objeto inatingível, a gente está em busca sempre, é um processo. O tempo inteiro, né? Então a gente trabalha com a ideia de evidência. Aí quando você fala de evidência, você pode ter evidência contraditória. Que está dentro da lógica paraconsistente. Aí a lógica paraconsistente consegue explicar isso. Entendi. Entendeu? Então a lógica paraconsistente é uma lógica que tira partido da contradição. Então, o exemplo que a gente tem bastante nos cursos, sempre que vai explicar a lógica paraconsistente ou vai fazer a propaganda da lógica paraconsistente, a gente usa a ideia do investigador, né? Então, se eu vou fazer uma investigação e chamo as testemunhas, né? Se todas elas dizem a mesma história, isso não contribui para o investigador. O investigador ele fica buscando incessantemente a contradição. Porque é quando ele encontra uma contradição é que ele consegue ter pistas de onde o problema está. Então, a contradição
Diferente de como, né, A lógica a convencional. lógica clássica enxerga como um problema, a lógica paraconsistente fala assim, não, ela pode ser boa, vamos tirar partido dela. E aí a gente tem formas de como desenhar uma lógica, né, com todos os predicados que uma lógica precisa para receber o selo, né, é lógica, é os chamados teoremas de correção e completude. Né? Ou seja, tudo que eu faço numa semântica, eu consigo fazer em termos sintáticos e vice-versa. Justo, professora. Acho que ficou bem claro para a gente conseguir entender agora essa. Agora, falando da semântica e traduções possíveis, né? Sim. A lógica paraconsistente é uma lógica que não tem uma algebrização. É difícil você conseguir uma estrutura algébrica para expressar, nem toda lógica paraconsistente vai ter. Né? Uhum. E nessa aula que o professor estava explicando justamente isso, ele estava pegando a lógica C1 de Da Costa, né? E falando, olha, essa lógica aqui foi demonstrada que ela não é algebrizável numa acepção clássica, né, Lindemann-Tarski, e também não é numa versão mais geral, que é a do Bloch-Pigozzi, né, que trabalha com quase variedades, Lindemann-Tarski trabalha com variedades, e então nós temos um problema aqui, que a lógica paraconsistente não é algebrizável. Só que, por outro lado, a semântica da lógica paraconsistente, para explicar, assim, para explicar a contradição, como que a gente explica? Vou usar a explicação do Jaskowski. Uhum. Né? Eu sou completamente consistente no meu discurso, nas minhas posições. Você, Thiago, está discutindo comigo, também é completamente consistente no seu discurso. Só que o seu discurso pode contradizer o meu. Nós podemos ter posições contraditórias. Uhum. Aí como que tem que ser? Qual é a lógica do nosso discurso? É uma lógica paraconsistente. E tem que entender essa contradição. E a semântica de traduções possíveis, ela é uma semântica, vou resumir aqui, vou explicar para ficar mais simples, entendeu? Tipo um acordo. Né? O que a lógica aceita? Tudo aquilo que nós dois aceitamos. Caso contrário. Se tiver divergência, a lógica rejeita. Essas são as traduções. Que criativo assim, que interessante, né? Só que aí você pode pensar assim, o discurso, né? Cada agente poderia ser representado por uma lógica. Uhum. Então eu tenho cópias, né, de lógicas análogas, né? Pessoas que raciocinam da mesma forma. E aí você traduz e pergunta. Então são as traduções possíveis. Uhum. E aí, quando a gente pergunta, no caso da lógica C1 de Da Costa, ela leva numa outra lógica, numa lógica trivalente, que tem uma algebrização Bloch-Pigozzi. Aí que eu perguntei para o professor, eu falei assim, mas se tem a semântica de traduções possíveis que explica a lógica paraconsistente, e essas lógicas aí onde a gente traduz, ou seja, a gente pergunta, funciona? Né? Elas são algebrizáveis, tem uma algebrização, por que eu não posso usar a tradução, essas mesmas traduções e dar uma algebrização para a lógica C1? Aí o professor falou, não tinha pensado nisso, não sei. Por que você não trabalha nesse tema e explica isso bem no mestrado? Foi assim que surgiu o meu mestrado. E dentro de sala de aula, né, professora? Dentro de sala de aula, com uma pergunta, com uma dúvida que eu tive, em que eu levei uma solução. Perfeito, brilhante, professora. E o doutorado da professora foi com ênfase na relação do mestrado ou desrompeu o pensamento e foi para outro campo que a professora foi no doutorado? Durante o meu mestrado, eu fiz um sanduíche, eu fiquei 6 meses em Lisboa. E lá eu cursei uma disciplina de lógica modal. Eu já tinha feito lógica modal aqui na Unicamp, e depois eu fiz de novo lógica modal lá com a professora Cristina Cernadas. E aí eu comecei a pensar na lógica modal como um outro ramo, né? Porque aí já começa
uma transição para a filosofia, porque a lógica modal é uma lógica que permite tratar muito mais facilmente de questões filosóficas. Porque o que é a modal, né? Falar os modos. Então eu posso falar assim, quando uma verdade ela é necessária, quando uma verdade é possível. E aí, interpretando, né, dentro da linguagem da lógica modal, eu posso fazer interpretações, eu posso trabalhar, por exemplo, uma lógica do direito, porque eu falo o que é permitido, o que é obrigatório. Eu posso falar de crença e de conhecimento. Então, é uma lógica muito versátil e que tem muita ligação com a filosofia. Então, quando eu trabalhei no doutorado, eu mudei já ainda nesse trânsito, porque o mestrado foi no departamento de filosofia. E eu sentia a necessidade de conversar mais com a filosofia, porque eu me sentia também um peixe fora d'água. Eu era da matemática, né? Tinha a parte técnica eu entendia bem, mas às vezes a discussão filosófica era mais complicada para acompanhar. E aí, então, nessa tentativa de buscar um equilíbrio, aí eu comecei a trabalhar, depois mudei de orientador, fui com a professora Ítala Dottaviano, e como a gente trabalha com lógica paraconsistente, eu desenvolvi no meu doutorado lógicas modais que suportam contradição, que é a modal paraconsistente. A negação controlada em lógica multimodais e seu poder expressivo, né? Esse poder expressivo é a quantidade de possibilidades. O que eu consigo, que conceitos eu consigo expressar dentro da lógica modal quando eu permito contradição. Entendi. E isso acontece quando a gente vai dando... Porque eu comecei de um sistema completamente positivo, sem negação. Então aí não faz sentido falar de contradição, né? E aí, aos poucos, eu vou adicionando uma negação, mas que tem pouco poder expressivo. A negação clássica é uma negação que satisfaz muitas propriedades. Então, ela facilita muitas coisas, se fecha. Por isso que eu consigo uma álgebra bem estabelecida, porque eu consigo um monte de equivalências. Quando ela é muito fraca, eu não tenho essas equivalências. Então, assim, é como se você trabalhasse uma mesa com 4 pernas. Ela é bem estável. Mas não preciso de 4. 3 pernas, a mesa fica em pé. A lógica, basicamente, é mais ou menos isso que a gente faz com as lógicas não clássicas. A gente tira recurso dela e vê como que a gente deixa a mesa em pé. Que show, professora. E, assim, nesse primeiro bloco, a professora explicou bastante pra gente, assim, detalhadamente o processo de escolha, como foi corrido para a professora, o processo de trabalhar, estudar, e ali na aula a professora meio que encontrou, o professor fez a importância da iniciação científica, né, conseguir fazer iniciação científica com o professor, depois o mestrado, o tema do mestrado, a lógica paraconsistente, pulando já para, também trazendo para o doutorado, a professora explicou detalhadamente aqui para a gente. Esse foi o nosso primeiro bloco. Professora, gostaria de citar mais alguma coisa nesse bloco? A gente vai pular agora para o nosso segundo bloco, que se chama... Não, tem uma coisa ainda, tem o pós-doutorado da professora. A gente... Foi 2009 e 2011, a professora estava no período... O meu pós-doc foi assim. eu fiz Antes da gente fechar esse bloco, né, para trabalhar com o professor Marcelo Finger, na USP, da computação. Mas bem junto com... Saiu assim... no intervalo de 2 ou 3 dias, a informação de que meu projeto de pós-doc tinha sido aprovado e eu ter sido aprovada no concurso da UFABC. Foi assim, na mesma data, eu fiz o concurso, aí fui aprovada e já saiu o pós-doc. Só que aí, você ser aprovada no concurso, até ser contratada, tem um certo tempo.
Então, assim, aí você tava lá sem bolsa, sem nada, eu vou atrás do pós-doc loucamente, né? E também não podia falar assim, mas eu passei no concurso, não vou perder essa, né? Porque vai saber se eu Vai ter nunca outra. mais eu passo, eu não abro concurso. Justo. É uma escolha difícil. Então, aí eu fiz o pós-doc com o professor Marcelo Finger, fiquei com bolsa até sair minha contratação no UFBC. Então, nesse meio tempo, já com a bolsa de pós-doc, eu passei participei de congressos, né, voltei para Lisboa, no congresso que teve lá, e depois fiquei um mês em Toulouse, como atividade mesmo do pós-doc. Só que aí depois já se iniciaram as minhas atividades na UFABC. Aí então o pós-doc meu eu fiz meio que em conjunto com o começo da minha atividade docente na UFABC. Então isso acabou sendo prejudicado. Não, né? Eu não tive uma dedicação full time. E eu avalio assim que fez falta. Eu acho que o pós-doc é um processo importante na carreira do pesquisador, que é um período de amadurecimento. Nessas transições, né, Então assim, eu terminei o doutorado e já passei no concurso. E então assim, faltou um pouco, eu acho, né? Faltou um pouco de tempo para refletir sobre o que eu tinha feito. Refinar os dados. Que é o período de pós-doc. Mas, em compensação, é um período também estressante, né? Porque você está com bolsa e também está sem emprego. É uma decisão difícil. Você volta... Tem que... Preciso trabalhar. Sempre. Tem que pagar minhas contas. Exatamente. E a gente não sabe isso. Depois de 4 anos, eu abri o concurso aqui na Faculdade de Tecnologia, acabei prestando e acabei passando. Talvez eu passei porque eu estava no UFABC, eu não sei, entendeu? Justo. Mas a gente não sabe como vai ser o futuro. Perfeito, professor. A gente conclui esse primeiro bloco porque faltava essa parte do pós-doc e a professora explicou aqui a correria que foi a transformação de estava fazendo doutorado e passou ali no concurso, preciso fazer as coisas e ao mesmo tempo, né? Justo. Foi uns 6 meses, porque quando você termina o doutorado, você escreve um projeto, aí você tem que esperar o projeto passar pela toda a burocracia da FAPESP e nesse meio tempo abri o concurso, me inscrevi no concurso, me preparei para o concurso, era uma correria. Não, justo. A gente fecha aqui nesse primeiro bloco que se chama História, Decisões e Processo de Escolha de Carreira. E a gente vai para o nosso segundo bloco que se chama Experiência e Pesquisas. Voltamos para o nosso segundo bloco, que se chama Experiências e Pesquisas. Professora, citando algumas das carreiras e das trajetórias que a professora passou, né, triou durante a carreira da professora, a professora, como citou no bloco passado, trabalhou na UFABC. Estava trabalhando na UFABC. O que a professora enxergou de diferente do ensino de matemática, não só de matemática, das disciplinas na UFABC, a modalidade de ensino da UFABC é diferente? O que a professora viu que é do ensino na UFABC que nas outras universidades a professora não viu? Bom, a UFABC tem um projeto bastante inovador, né? Em que, primeiro que o curso, ele é dividido, o ano, ele é dividido em quadrimestre. Ou seja, cada bloco são 4 meses, né? Então, ou seja, as disciplinas são de 3 meses, diferente do sistema semestral. São 6 meses
Na verdade, são 4 meses de aula. Lá os blocos são de 3 meses. Então, são disciplinas mais curtas, né? Então, eles conseguem ter mais disciplinas. E, então, a primeira diferença é essa, né? Então, o ano fica quebrado em 3 partes. A parte que eu não gostava muito era o fato de não ter férias no mesmo período de todo mundo. Esse era um ponto que eu achava meio chato. Mas era muito bacana o fato do curso ser em 3 meses, porque dava para o aluno, eles trabalhavam com bacharelado em ciência e tecnologia e bacharelado em ciências e humanidades, então essas eram as primeiras escolhas dos estudantes, né? E aí eles trabalham com uma quantidade mínima de disciplinas obrigatórias, que dá uma formação científica, né? Para o estudante. Bacharelado em ciências, então tem essa parte que tem uma componente forte na área de humanidades. Então o aluno acaba experimentando as disciplinas de filosofia, todos os alunos da UFABC, tendo disciplinas de filosofia da ciência. E depois eles têm lá aprofundamento nas tecnológicas, né? E o outro em humanidades. E o aluno completa, ele tem liberdade de completar a formação dele escolhendo as disciplinas. Porque, diferente daqui, né, da Unicamp, vou tomar a Unicamp por base, em que você escolhe seu curso já no vestibular, se você errar, de repente você escolhe um curso, olha pro do vizinho, porque você sabe depois que existia aquele coisa, depois que você entrou, aí você fala, pô, que legal, que bacana. Aí eles vão falar, o ano que vem você presta o vestibular de novo, né? Não, FABC não tem isso. Porque como o aluno vai experimentando, ele tem a chance depois de um tempo escolher qual o caminho seguir. Embora os alunos já entrem mais ou menos que sabendo o que eles querem, nada impede que eles mudem de rumo. Então, muitos alunos, por exemplo, migravam, inclusive do bacharelado de Ciência e Tecnologia para o bacharelado em Ciências e Humanidades, justamente porque, ao fazer as disciplinas de Humanidades, viam que gostavam muito, se identificavam mais. Então, o que eu percebia, é que o aluno da UFABC, eles eram mais abertos. Pensamento amplo, né? Um pensamento mais amplo, então eles discutiam mais. Né? Então, às vezes aqui, na Faculdade de Tecnologia, o que eu sinto é que os alunos, às vezes, ficam mais retraídos. Com medo de falar, com medo de pensar, né? E talvez seja um pouco porque a parte humana é pouco trabalhada, é pouco desenvolvida. Então, eu acho que esse é o grande diferencial e que eu acho que isso é bastante positivo e que eu gosto e tem muito a ver com a minha formação. A minha formação é interdisciplinar. Isso é muito interessante, né? A professora está citando aqui para a gente análise em relação a estilos de disciplina, formas de aprendizado das universidades, né? No caso, a professora estava dando aula na UFABC e percebeu isso, notou com o tempo que os alunos estavam tendo essa disposição maior de crítica e de análise em relação pela formação de carreira de processo de escolha, né? E isso é um ponto interessante de citar, né? Aqui no FT, eu como aluno, né, algumas disciplinas eu vejo que falar sobre, conversar sobre, ajuda muito mais quando a gente está discutindo algo, qualquer coisa que a gente está trabalhando. Tanto que trabalhar e discutir em grupo, às vezes é muito melhor para a resolução de problemas. E a gente chega numa diagrama de Venn ali, né, uma intersecção de pensamentos para resolver as coisas maior do que se a gente ficar, como a professora falou, pensando acuado ou sozinho num pensamento fechado, né? Isso é uma análise muito interessante. Eu vi também, dentro do processo de carreira da professora, que a professora trabalhou como
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Lógica. Quais os maiores desafios para a pesquisa na lógica no Brasil? Que a professora enxerga que é defasada a lógica? Como que poderia melhorar? O que a professora acha que, como processo de lógica, esse exemplo que a própria professora citou agora no FABC é um exercício de lógica, né? O que a professora enxerga como pode melhorar a lógica no Brasil? Melhorar a lógica no Brasil, eu não sei se... Lógica matemática, né? Eu não sei se eu teria uma receita para isso, mas assim, me atendo à pergunta, né? As dificuldades. Bom, como qualquer área de pesquisa, né? Acho que a parte importante é você ter grupos, né? Quando você consegue ter um grupo de pesquisa, aquilo que você falou, quando a gente discute em grupo, as coisas acontecem, né? Caminho melhor. Então, assim, a formação de grupos. A dificuldade que eu vejo com a lógica, como ela é uma área interdisciplinar, a lógica não existe uma graduação em lógica. Então, a gente faz a pós-graduação na área de lógica. E dentro das linhas, né, na área de lógica, você vê gente que se interessa pela lógica, vindo da linguística, vindo do direito, porque tem a componente da argumentação, está relacionado com a lógica, a linguística, a parte da linguagem, que está relacionado com a lógica, matemática, a parte formal, né? Axiomática, a filosofia, trabalhar com a parte conceitual, como você estrutura o pensamento, também a parte de argumentação, e tem a computação, que usa a lógica. A lógica é instrumento de trabalho da computação. Então, o pessoal da computação tem também interesse pela lógica. Então, a gente acaba vendo lógica como disciplinas dentro da graduação. Então, desenvolver pesquisa em lógica acaba sendo difícil para você conseguir o grupo. Eu, por exemplo, aqui na Faculdade de Tecnologia, tenho muita dificuldade em atrair alunos que venham ter interesse para a minha área, porque eu pesquiso na área de lógica, mas eu leciono nas áreas básicas, como matemática, né, disciplinas básicas em matemática e estatística. E a minha área de pesquisa está próxima da estatística, não é estatística, porque eu trabalho com teorias de probabilidade. Probabilidade é um campo dentro da estatística. Entendeu? Então é o que mais se aproxima. Mas eu não consigo falar muito da minha área de pesquisa. Então isso acaba dificultando essa coisa de montar um grupo. Eu pertenço ao grupo lá de Campinas, né? E aí é daquele grupo que eu consigo os meus orientandos. Entendi. Né? Então eu tenho dificuldade de trabalhar aqui dentro da FT. Agora, o que é a dificuldade de pesquisa? No caso da lógica, né? Como a lógica pertence à filosofia, né? Primeiro que tem um pequeno problema, né? A interdisciplinaridade. Então, às vezes os filósofos acham que os lógicos fazem matemática, os matemáticos acham que os lógicos fazem filosofia. Então, fica assim, um pouco sem identidade, né? Então, então você tem dificuldade, assim, às vezes, de penetração. Esse é um aspecto. Mas, como é uma área dentro da filosofia, e a própria ciências humanas, ela acaba tendo dificuldade de aceitação. Por exemplo, no último governo, a gente viu a área de humanidades sendo destruída, né? Porque achavam que isso não tinha serventia.
o que é um erro tremendo. Porque acho que a parte de humanidades é onde ensina a gente a pensar. Pensamento crítico aí. Pensamento crítico, exatamente. E é isso que a gente precisa, cada vez mais. Num momento em que a gente vê a inteligência artificial dominando, né? Cada vez mais o pensamento crítico ele é essencial. Porque se a gente não olhar com criticismo, a gente vai aceitar essa inteligência artificial que eu falo entre aspas, porque tem muita atividade humana por trás dessa chamada inteligência artificial. Que é a cópia do humano, né? O GPT, por exemplo, é baseado... as pessoas, humanos, são contratados, né, para fazer a revisão das respostas que o sistema está dando, para sugerir respostas. Então, ou seja, é artificial isso? Pego esse gancho para a gente poder falar ali no terceiro bloco, porque isso é muito interessante, a gente vai falar um pouco mais disso no nosso terceiro bloco. E, assim, professora, eu enxergo que dentro desse processo da carreira da professora, a parte de lógica e de IA, que é a palavra do momento, né? IA, o pessoal falando muito de IA, como a professora enxerga que daqui a algum tempo isso vai se moldar de uma forma de um pensamento crítico, trazendo para uma área de lógica que ajude o Brasil, as pessoas entenderem que não é humano isso, a gente está trabalhando com uma IA, e a lógica em si, que a gente está falando na parte de lógica no Brasil, como melhorar, eu trago isso de uma forma que a lógica e a crítica e a análise do ser humano é mais importante do que a própria IA, né? A gente analisar isso de uma forma ampla. Sim. Bom, relacionando, não sei se eu entendi a sua pergunta, né? Um pouco relacionando lógica e computação, né? A computação precisa da lógica, porque a lógica é uma linguagem. E as diferentes lógicas que a gente consegue desenhar são contextos, né? Por exemplo, eu vou falar de um tipo de raciocínio, né? Então eu vou desenhar uma lógica que explique uma certa racionalidade. A gente consegue fazer muita coisa, muitos sistemas lógicos aí, né? Tem a lógica, por exemplo, já falei das lógicas modais, a gente tem a lógica modal é uma que tem muitos exemplos ali de contextos diferentes, né? Que eu vou falar de lógica do direito, por exemplo. Né? Vou falar da lógica de crença, outras lógicas. Então, são formas de raciocínios. Existe uma área que é a combinação de lógica, como que a gente faz para combinar raciocínios, né? E a computação usa toda essa linguagem. Então, a partir do momento que eu consigo aproximar, ter lógicas em que vão aumentando, permitindo que eu expresse mais raciocínios, tipos diferentes de raciocínios, né? Ou seja, aumenta a expressibilidade da lógica, mas eu estou me aproximando de um sistema mais inteligente. Tá? Tentando explicar assim em termos mais simplificados. Por favor, correndo o risco de não estar sendo precisa. Então a gente, aumentando a expressibilidade, a gente estaria, em princípio, permitindo que a gente consiga construir uma máquina mais inteligente. Tá? Então, só que aquilo que a gente falou do GPT, né? O que a gente chama hoje de inteligência artificial tem muita atividade humana ainda. A gente vai conseguir
ter um sistema completamente, uma inteligência completamente artificial? Eu não vou me aventurar a dizer que não, né? O que eu posso dizer é, estamos distante disso. Porque o que a gente tem visto é as pessoas descendo no nível da máquina, né, e começando a usar se comunicar muito bem, fazendo joinha para cima e joinha para baixo, isso basta, ou algumas comandos de máquina e a gente consegue se comunicar. Ou seja, a nossa comunicação que está sendo limitada, para depois a gente poder pensar que a máquina tem a nossa racionalidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Aí é que vai entrar a atividade de pensamento crítico. Totalmente, linkando com tudo que a gente está falando. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder muito. Que é fundamental, é essencial ter, né? Porque a gente já ouvi isso. A gente está falando assim, nossa, mas eu não sei, não entendo o que está falando. Não, você tem que entender. Não, eu não tenho que entender. A máquina é que tem que se explicar melhor para mim. Né? Justíssimo, esse é um ponto, isso é totalmente... Ou seja, é você que tem que começar a pensar que nem máquina, que é mais burrice artificial do que inteligência artificial, né? Porque a gente vê um gato entende muito mais uma comunicação não verbal que uma máquina jamais entenderia. Eu faço, o gato já sabe o que eu estou querendo fazer com ele. Real, né? São muitas questões, são muito interessantes, né? E, professora, falando agora dentro da parte de internacionalização, qual é a importância dos eventos científicos, falando de pesquisa dentro desse pensamento amplo de inovações, de IA, dentro de pensamento lógico, matemático, como a professora enxerga a importância da internacionalização para os eventos científicos? Não para os eventos científicos, mas assim, os eventos científicos promovem, né, uma internacionalização, ou seja, uma interação, né, entre diferentes grupos de pesquisa. Mas a internacionalização acho que é fundamental. Eu gosto de fazer esse paralelo aí, acabamos de passar por uma premiação do Oscar, né? E o que a gente viu é a campanha do Oscar. E você não ganha um prêmio se você não fizer propaganda. É difícil você ser descoberto se você ficar preso no seu mundinho. Por mais genial que seja a sua descoberta, corre o risco de morrer com você. Então, a propaganda é a alma do negócio. Então, isso vale também para a ciência. E é por meio dos intercâmbios, é por meio da participação em eventos científicos que a gente tem a oportunidade de estar mostrando o trabalho da gente. E foi isso que aconteceu. Foi por meio de muita propaganda, de muita divulgação do filme, né? Porque eles precisavam se inscrever para participar, né? Para tentar participar do Oscar. Eu não sei exatamente como funciona. Que aí chega na premiação. Mas teve muita atividade ali de propaganda. A ciência é igual. Tem que divulgar. A gente tem que divulgar e o nosso trabalho é de formiguinha. Então, assim, quando o professor pede-lhe um afastamento para participar de um evento, não sei onde, é quando ele está fazendo, traz as ideias que são desenvolvidas aqui na FT, aqui na Unicamp, aqui no Brasil, levar para fora. Então, a lógica paraconsistente, eu vou insistir, ela é uma lógica, né, que um dos fundadores é o professor Milton da Costa, aqui do Brasil, brasileiro. E a lógica paraconsistente é uma lógica muito bem reconhecida hoje no mundo afora. E é justamente esse trabalho de formiguinha, né, que graças
ao próprio professor Newton da Costa, a professora Ítala, o professor Marcelo, o professor Walter e outros estudantes também do professor Newton, né, como Eugênio Béziot, muitos outros que o professor Newton ele priorizava muito essa questão da internacionalização, ele falava, é importante vocês irem, né? Para que as pessoas possam conhecer o trabalho de vocês. E é isso que a gente faz. Então, é muito importante. Então, assim, acostumem-se desde já logo no começo da graduação, participar de iniciação, participar dos congressos, entendeu? Porque é essa atividade acadêmica que é importante. E esse é um treinamento para saber como se comportar depois num congresso internacional. Totalmente. Então, quando a gente fala de internacionalização, a gente percebe o quanto que é importante para o país o investimento em pesquisa. Em ciência. Porque a gente precisa de verba para poder estar indo participar em congresso. É caro. Tem que comprar passagem, tem que pagar hotel, tem que me alimentar e tem que me movimentar nos lugares em que a gente fica. E aí tem que ser com verba de pesquisa. Justo. Professora, isso é fundamental assim, dentro do pensamento de divulgação de pesquisa, de entendimento de novas tecnologias, de inovação, porque isso traz a ciência que é produzida aqui no Brasil para ser divulgada lá fora. Isso é muito importante. Exatamente. É exatamente o que a professora está falando. Isso a gente vai, à medida em que eu vou expondo o meu trabalho, as pessoas vão se acostumando com aquelas ideias, vão citando o meu trabalho, aí você tem aqueles índices, né, de citação, ou seja, a quantidade de pessoas que estão comprando a sua ideia. Estão vendo as possibilidades que podem ser geradas em volta, mais pessoas falando sobre, fomentando as ideias. E são nos congressos, por exemplo, que a gente recebe os convites para participar de projetos internacionais. Então, quando a gente participa, né, eu participei já de vários projetos, né, com vários grupos. Por exemplo, desculpa cortar, professora, teorias de probabilidade não convencionais, sua importância e aplicações é um projeto de pesquisa da professora. Isso. Esse foi é recente, esse é 2024. Isso aqui é a minha bolsa de produtividade do CNPq. Ah, justo. Tá? Mas um que a professora gostaria de citar, um projeto da professora que a professora teve que ir para fora. A gente tem projetos, por exemplo, projeto temático da FAPESP. Esse é um projeto que congrega, né, vários professores em cima de um mesmo tema, e aí a gente trabalha. Então, aí a gente consegue verba de pesquisa e a gente consegue estar se movimentando e levando as ideias desenvolvidas no projeto. Esse é um projeto, mas esse é só entre brasileiros aqui no estado de São Paulo. Mas, por exemplo, tem um projeto Matomove. Esse é um projeto Marie Curie, que é feito com o pessoal na Europa. Então, você recebe convite para participar desse tipo de projeto quando você está participando, está indo no congresso. Porque aí é onde eles estão discutindo ideias. Olha, eu estou pensando em submeter um projeto assim, você gostaria de participar? Então, as pessoas lembram que você existe a partir do momento em que você está participando. Se você não vai, você cai no esquecimento. E aí, então, assim, é uma atividade social também, né? Como diz o Thomas Kuhn, filósofo. Justo. Racionalidade, lógica e probabilidade, ratio log. Esse é o que a professora de paraconsistência. Esse daqui é um projeto também temático que a gente está fazendo agora, está em vigência agora, que a gente está desenvolvendo, que está tentando entender as ferramentas da razão. Então entra aí pensamento crítico, entra teoria de probabilidade, que tudo está relacionado, porque a gente tem a lógica é uma ferramenta da razão. A teoria de probabilidade
outra ferramenta da razão, outra maneira de explicar. E a gente consegue também fazer essas duas áreas se conversar. Olha que interessante, para os nossos ouvintes, a parte de lógica e se moldando dentro dessas duas áreas que a professora citou. Porque assim, a gente conhece teoria de probabilidade clássica, aquela que a gente vê dentro da disciplina de estatística, por exemplo, né? Que é onde eu explico, que eu ensino teoria de probabilidade aqui na Faculdade de Tecnologia, dentro da disciplina estatística. Aquela teoria de probabilidade, ela está alinhada com a lógica clássica. Aquela lógica que não aceita contradição, aquela lógica que trata do conceito de verdade, de uma proposição ou ela, sua negação é verdadeira. Então, a noção de medida associada que a gente tem, né, dado pela teoria de probabilidade, está conectada com a lógica clássica. Só que, por outro lado, a gente vê, não existe só a lógica clássica. Existem outras formas de raciocínio que a gente consegue modelar. E por que a gente tem que ter uma única medida de probabilidade? Então, o meu projeto, que já começou eu fiz um projeto de intercâmbio, né, na Universidade de Melbourne, na Austrália. Foi quando eu comecei a trabalhar nesse tema. Eu comecei a sair um pouco da lógica modal, logo que eu terminei o meu doutorado. Eu já estava na UFABC. E aí, então, eu estava migrando um pouco para a área de probabilidade para entender essa conexão. Eu estava muito no começo. E aí eu fui para lá, porque eles trabalham bastante com a questão da filosofia da probabilidade lá na Austrália. E aí a gente começa, né, a desenvolver, pensar em outras teorias de medida associadas a outras lógicas. No caso, a gente trabalha com a lógica paraconsistente. E aí a gente fala assim, uma medida de probabilidade não convencional seria desse tipo. Ou seja, eu estou alinhada com uma racionalidade de uma outra lógica. Perfeito. E dentro dessa pesquisa foi 2021. 2020 a 2021 também tem inteligência artificial, que é a palavra do momento, né? Da lógica a humanidades. Essa é outra pesquisa que gerou o site Ideia Mais, né? Isso. Então, esse foi um projeto que nós desenvolvemos, né? Liderança do professor Walter Carnielli, ele que era o coordenador do projeto. A ideia era trabalhar, levar, né, o conhecimento da lógica, né, que era uma chamada do MCTIC, do Ministério de Ciência e Tecnologia. E aí a gente quis mostrar porque a lógica, como eu já falei, ela é interdisciplinar, a gente quis mostrar nesse projeto as diferentes facetas da lógica para um público de ensino médio, né? Ensino fundamental e médio. Era esse o propósito do projeto. Então a ideia seria desenvolver material para a gente poder levar para as escolas, tipo uma feira. Só que aí veio a Covid. A ruptura. Então, a vigência do nosso projeto caiu bem no período de pandemia. Então, nós tivemos que reformular todo o projeto inicial. Foi aí que veio a ideia, né, do Ideia Mais, que esse é um repositório em que a gente tem aulas ali, porque nós trabalhamos num grupo, foram o professor Carnielli liderando, e junto trabalhou Rafael Testa, Mariana Matulovic, o Luiz Henrique Silvestrini,
Ana Cláudia Bonzio, eu e o professor Walter, né? Que aí gerou pensamento crítico, lógica e argumentação? Esse depois a gente evoluiu para esse outro projeto aí. Ah, justo. Perdão, professora, explica primeiro o outro. Projeto, então, voltando para a ideia mais. Então, nesse projeto aí, a gente desenvolveu materiais, a gente fez, né? Um monte de atividades online, lives, mini cursos para professores de escola pública, mostrando a importância da lógica, do pensamento crítico para o ensino básico, né, que tem que ser trabalhado já desde sempre, que é muito fácil, né, não tem nada de difícil. E a Mariana Matulovic, por meio da área de robótica, né, que é a parte mais lúdica, conseguiu desenvolver o material, em que lá no site aparece lá a construção passo a passo. Uhum. Né? Então a gente foi lá é um repositório e lá a gente dá várias dicas onde você pode achar material para você estudar sobre inteligência artificial. Discutimos os impactos, porque não tem só coisa boa atrelado com inteligência artificial, tem também o debate, né, crítico, em que a gente enxerga também o lado perigoso da inteligência artificial. Por exemplo, o carro da Tesla, né? Ele é um carro que foi construído para ser muito seguro para quem está dentro do carro, mas não para quem está fora. Fica a questão. Então, assim, tem questões filosóficas que não podem ser ignoradas. Então, o papel da filosofia é extremamente importante para a área de tecnologia. Precisa refletir, a gente precisa aprender a pensar. Né? Justo. E aí, esse trabalho evoluiu para o projeto Pensamento Crítico, Lógica e Argumentação. Isso. O pensamento crítico, eu entrei nesse projeto porque uma das disciplinas que eu ministrava lá na UFABC era pensamento crítico. E eu trabalhava com o livro do professor Walter Carnielli, que é o único livro aqui em português, né, sobre o tema. E aí, agora, depois que eu vim para cá, a gente resolveu falar assim, esse curso tinha que ser divulgado, é muito importante o pensamento crítico, porque a gente já tinha trabalhado também com projetos de ciência e arte nas férias com o pensamento crítico, trabalhamos na Unicamp, eu ofereci ele aqui também na FT, fiz dois oferecimentos aqui, acho que dois em Campinas como monitora, enquanto eu era ainda estudante. Então, para levar um pensamento crítico para os meninos do ensino médio. Né? Justíssimo. E a gente percebia os relatos deles, eles falavam, nossa, mudou a minha vida, agora eu estou vendo o mundo de forma diferente, agora eu estou entendendo, agora eu consigo conversar com a minha mãe, então, e não sei o quê. Então era muito interessante. Aí a gente preparou o curso, a maior parte das aulas são ministradas pelo professor Walter. Eu achei que era o caso, o livro é dele, eu acho que interessante é que ele falasse, embora o projeto foi meu, né, eu que fiz, e ele que carregou o piano. Justo. Mas eu tenho participação lá em algumas aulas, mas a parte de estrutura, de como pensar, fazer os slides eu que fiz todos, ele que ficou dando aula melhor que eu. Justo, professor. E para os nossos ouvintes, esse é um curso que está disponível no Coursera também, né? Para quem quiser. Exatamente, é um curso gratuito que está lá. Nós estamos atualmente com 27 mil inscritos. Olha só. O curso está muito bem avaliado. E quem fizer o curso até o final e tiver nota, acho que acima de 7 ou 8, se eu não me engano, tem direito a pegar um certificado. Então, atividades extracurriculares aí que vocês precisam, acho que isso conta como Não, é muito curso, bom. e é muito bom, eu indico para todo mundo. Justo. Todo.
Justo. Professora, eu gostaria de perguntar mais coisas, nosso tempo está encurtando em relação a esse segundo bloco. A professora citou aqui para a gente um processo da carreira, alguns trabalhos que a professora realizou, fora a importância de internacionalização, a pesquisa, o diálogo, a pergunta, né, o trabalho em equipe para gerar novas pesquisas, né? E a gente fecha o segundo bloco e a gente vai para o nosso terceiro bloco, que se chama Futuro e Curiosidades. Voltamos para o nosso terceiro bloco, que se chama Futuro e Curiosidades. A professora citou agora no finalzinho do nosso segundo bloco sobre o trabalho com as crianças, ciência e arte nas férias. E trabalhar com criança é muito genuíno. Eu lembro que eu dei aula para criança, dando aulas de português e aulas de xadrez. E é muito genuíno, professor. As perguntas são muito lógicas, são muito... Por quê? Mas por que tem que ser assim? Questiona a nível hard ali. Eu acho que esse é o melhor questionamento das crianças ali. Com o tempo, a gente vai se separando para tantas outras áreas, tantas coisas, tantas partes, disciplinas que, às vezes, não generalizando, pode ser que perca essa curiosidade, né, que tem na infância, que é tanta, né, o processo de esponja ali que as crianças estão, né? E eles perguntam mesmo com profundidade. Eu acho isso muito justo. E trabalhar com criança, a professora trabalhou em 2016, Ciência e Artes nas Férias, promovendo esses projetos de lógica, né, de trazer a possibilidade da pessoa criticar a criança, né, ali no período inicial da 7, 8 anos, primeira série, terceira série, né, também. E esse é um projeto muito legal que me chamou a atenção, tá dentro dessa parte de curiosidades. A professora enxerga que fomentar e incentivar mais as crianças dentro dessa parte de lógica é tão importante quanto na graduação. O professor enxerga que ali é o início da parte lógica. Incentivar mais é um dos viés de ensino. Só pegando um gancho aí do que você está falando, né? É incrível, né, que o quanto a gente, ao mesmo tempo que a gente aprende na escola muita coisa, a gente também desaprende muita coisa na escola. Justo. Que é justamente criar esse bloqueio de começar a ter medo das coisas, né? De querer saber, de criar esse medo, e que criança não tem vergonha. Não. Né? Pergunta mesmo. Curiosa, não entendi. Por quê? Ou seja, explica melhor, por favor. Sua explicação não tá boa, né? Não, eu quero entender isso daí, mas explica direito. E aí a gente vai com aquele, fica quieto, moleque, senta, não atrapalha a aula. Vai criando esses bloqueios, né? A gente vai tirando da criança a curiosidade e a vontade de participar do problema, o que é muito ruim, o que é muito chato, e não deveria acontecer, deveria ser exatamente o contrário, né? Vamos nos divertir aqui com os problemas, né? Porque tentar solucionar. Perguntar, ter curiosidade, significa, que interessante, eu quero saber mais, né? E isso não poderia morrer jamais. Não, eu lembro, professora, que eu fui em bastante lar de idosos com projetos de lógica, né? Trabalhei dando aula para idosos com projetos de lógica. E não sei se a professora já ouviu falar de Mancala. Mancala é um jogo de lógica africano, é xadrez africano, né? Que você tem algumas pecinhas que você tem que analisar a quantidade de onde vai cair dentro do tabuleiro de xadrez, africano no caso, e você tem que juntar mais pecinhas de um lado e o outro oponente mais. Só que você tem que contar, porque se você contar errado, o seu oponente pega mais peças de você. Então é para exercitar a lógica. E eu dei tanto o xadrez para criança como a Mancala para idosos. A curiosidade em relação a esses projetos era a mesma, sabe? Tanto com crianças como com idosos. Eles olhavam assim, mas por quê? Mas para quê? Não, me explica direito. E as regras, para incentivar a curiosidade, trazer essa lógica de pensamento, exercitar os neurônios, é muito interessante, é muito bom. Porque tanto na criança e nos idosos,
exercitar os neurônios é primordial. Maravilhoso. Isso é muito bom. E eu lembro que eu me senti muito bem em fazer esse processo de entendimento de lógica, de jogos lógicos, né, trazendo isso tanto para criança como para idosos. Eu percebi que as crianças com Mancala, elas aprendiam muito rápido. Os idosos, eles eram mais críticos, mais analíticos. Eles falaram assim, tá, mas eu posso fazer isso, mas depois eles engatavam do mesmo jeito. Então são dois públicos em que as perguntas, quando é algo novo, diferente, transluz e traz essa curiosidade de exercitar a lógica. Isso foi muito legal e que a professora fez um projeto da professora também para as crianças, né? Isso... A gente trabalhou, o projeto Ciência e Arte nas Férias é para o pessoal do ensino médio. Tá? Nós trabalhamos com criança de 7 a 8 no projeto Ideia Mais. Que aí, como foi um projeto online, a gente ofereceu cursos, né, para o Museu de Ciência da Unicamp. E as atividades foram online, e aí a criançada acompanhando, e eles perguntam mesmo, é muito gostoso como eles têm interesse, e eu fiquei assim impressionada o quanto essa criançada já sabe de computação. Professora, é incrível. A minha sobrinha sabe muita coisa. Já é sabe muito rápido. já vem sabendo programar. Scratch, né? Já liga ali os bloquinhos, tudo vai rápido E aí a gente falava assim, eu fui falar de lógica, né? Eu fui falar sobre o funcionamento da calculadora no meu mini curso. E falei mostrei várias imagens, né, de máquina de calcular primitivas, né, máquinas mecânicas que evoluíram para a calculadora mecânica e depois se transforma na calculadora digital. E fazendo conexão disso com o ábaco. Olha só. Mostrando como uma ferramenta muito simples de calcular, e que você joga a pedrinha para baixo e para cima, como que você consegue estabelecer uma linha de conexão, né? E depois sair da máquina mecânica e ir para uma máquina digital. Né? A lógica, como que a lógica está por trás, né? A lógica de circuitos ali. Totalmente. Então, e aí você explicando isso para a criança, eles entendiam. E faziam perguntas muito interessantes. Então, é bem bacana mesmo trabalhar com esse público. E eu acho que a gente tinha, né, não sei como, mas deveria não acabar com essa curiosidade que é própria do ser humano. Natural, né? Porque depois a gente tenta aqui no ensino superior exatamente resgatar isso de dentro dos alunos. Mas a gente percebe que muitos alunos estão tão fechados que têm medo de falar com o professor. Sim, sim, sim. Realmente, professora, cá estamos falando sobre isso, e falar sobre isso traz mais esse processo de diálogo, esse de lógica e de carreiras e de exemplos, igual a professora está citando para a gente. Dentro de mais uma curiosidade, a professora também tem um prêmio de 2022 de iniciativa e excelência, que eu achei curioso citar nesse bloco. E como foi isso para a professora receber esse prêmio? Foi na Polônia, inclusive. O prêmio, né, fazia parte do prêmio, você ganhar o direito de ficar, né, conhecer o grupo de pesquisa na área de lógica lá na Polônia. E Polônia é outro berço, né, onde nasceu a lógica paraconsistente. É o grupo lá em que o pessoal dá sequência no trabalho do Jaskowski. Então, assim, o grupo de lógica aqui brasileira, né, falar assim, lógica brasileira e lógica polonesa, não gosto muito de dar esse tipo de identidade, mas só para separar os dois grupos. Né? Tem muito a conversar. Então, esse foi um projeto que eles abriram, né, abriram uma chamada, aí eu submeti um projeto e aí eu ganhei o direito de estar lá com o grupo um mês,
e participando, inclusive, de um evento que fazia uma comemoração, uma homenagem, né, ao professor Jaskowski. Estava ali presente nesse congresso os filhos Que legal. do Jaskowski falando sobre o pai, mostrando imagens. Ele morreu relativamente jovem. O professor Newton da Costa, diferente, teve uma vida muito longa. Né? Faleceu o ano passado. Em 93, 94 anos. Nossa. Minha avó foi até 96, minha avó Xandica, lá de Minas. E ele estava completamente lúcido. Um ano antes eu estive em Florianópolis, tirei foto com ele estava dando palestra, falando de lógica mecânica quântica, lógica paraconsistente, falando da relação entre as duas coisas. Que show, professora, a gente parabeniza, esse é um prêmio legal que a professora, que me chamou a atenção, curiosidade aqui, parabéns por ele. E mais uma pergunta dentro dessa parte de lógica paraconsistente, qual a relação dela com as inteligências artificiais, professora? Olha, como pode se relacionar, né? Eu acho que eu vou, talvez, não relacionar diretamente com a inteligência artificial, mas acho que eu vou falar de computação. Justo. Tá? E depois da computação a gente consegue pular para uma inteligência artificial. Mas tem o trabalho do meu colega Juan Carlos Agudelo, que foi supervisionado pelo professor Walter Carnielli, trabalhou aqui no Centro de Lógica também, fez o mestrado e doutorado aqui. Ele desenvolveu no trabalho de mestrado máquinas de Turing paraconsistentes. Então, a máquina de Turing ela faz a leitura, né, é uma computação teórica que mostra como que é o funcionamento da máquina, como que a máquina recebe comandos e como que ela executa, né, entrada e saída. É isso que a computação faz. E aí ele mostra como que é possível desenhar uma máquina de Turing que suporta a contradição. Uma computação teórica, né, de como que você pode receber comandos em que aceita a contradição. E ele demonstrou aí, foi o trabalho de doutorado dele, que essa máquina ela é capaz de rodar algoritmos quânticos. Nossa. Então, é uma máquina teórica, porque o computador quântico, o computador físico, ele ainda não existe. Então, ele consegue explicar os estados emaranhados, as superposições, tudo isso dentro dessa computação. E para rodar esse programa, para rodar esses algoritmos quânticos, aí eu já não sei falar direito, mas porque não é muito a minha área, mas com bastante eficiência, né? Então, ou seja, a lógica paraconsistente é adequada para desenhar um computador quântico. Então, quando a gente tiver um computador quântico e a gente pensar numa inteligência artificial baseada nessa máquina, que vai ser muito mais poderosa, aí não sabemos o que vai ser a inteligência artificial. Mas a minha crença eu não sei se vai ficar, se a gente vai chegar na superinteligência, essas coisas, né, que é bastante futuristas ainda, né? Eu não descarto, mas a gente ainda está um pouco distante disso, na minha visão. Mas quando a gente tiver a máquina quântica, eu acho que a ideia de inteligência artificial vai sofrer uma bela de uma transformação. Em que direção, eu não sei. Mas pode ser revolucionário, pode ser um ligar de chave ali diferente, né? Justo, professora. Mas a ligação da lógica paraconsistente com a computação é por aí. Totalmente válido ali, né, dentro do pensamento. E, professora,
A professora já respondeu para a gente dentro desse pensamento de como as IAs e a lógica paraconsistente, já com o pensamento também do viés quântico, né? A professora citou aqui para a gente um exemplo. E como a professora enxerga que vão ser os profissionais do futuro? Olha, Como que vai ser esse profissional? O que eles vão ter que... A lógica vai ter que ser muito aguçada, assim, porque a máquina vai estar muito melhor, muito melhorada. Como vai ser esse profissional? eu nas lives que a gente participou, eu comentei que eu acho que é uma questão que urgente, por exemplo, se cobre no vestibular, por exemplo, noções básicas de programação. Porque a gente precisa dessa... que todo mundo domine todas as áreas. A computação está entrando, está aí presente em todas as áreas e a gente está precisando saber programar. Né? Então, eu acho que essa é uma demanda que o profissional do futuro, todos, né, em todas as áreas, porque com a computação, o desenvolvimento da computação, muitas profissões vão perder, vai desaparecer. Não vai ter mais propósito. E aí vai surgir outras ali que... Vão surgir outras. E todas elas ligadas a essa compreensão de entender a máquina, entender como a máquina funciona. Melhorar ela. Mas uma coisa que eu acho que é fundamental, primordial, é a questão do pensamento crítico. Porque o que a gente não pode, certamente, é achar que a máquina vai fazer tudo por nós. Porque pensar criticamente, essa é a nossa... é o grande diferencial. Eu acho que vai ser muito difícil ensinar para a máquina. Totalmente, né? E o profissional do futuro, eu acho que para ter sucesso, acho que do presente também já, entendeu? Eu acho que é a capacidade crítica. Perfeito, professora. E já indo para a nossa finalização, a professora gostaria de deixar alguma frase, um conselho para quem vai cursar um curso de graduação, para quem está entrando agora, para os calouros, algum conselho, alguma frase, alguma mensagem que a professora queira deixar, já indo para as nossas finalizações? Eu vou falar... Quero agradecer já imensamente pelo professor ter topado aqui participar com a gente, honrado assim, de todo o diálogo que a professora proporcionou aqui com a gente, a experiência que a professora falou, tudo que a professora falou, acho que é muito válido e a gente se sente muito gratificado por isso, viu, professora? Gratidão. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu acabei de voltar de um estágio de pesquisa, né? Foi um pós-doc, mas na verdade é estágio de pesquisa, porque já tenho uma posição na universidade. E uma coisa que me chamou muito a atenção, fiquei na Chapman University, na Califórnia, né, na cidade de Orange. Eu fiquei nos Estados Unidos ali 6 meses. E uma coisa que me chamou muito a atenção é a maneira como eles olham para o problema. E que eu acho que a gente devia fazer isso e estar mais ligado ao nosso lado criança e curioso, tá? E que a gente perdeu. E a gente não pode deixar isso perder, entendeu? É que eles olham para o problema como algo externo, né? O problema está ali e precisa ser resolvido. Tá lá. Tá lá. Ele é difícil, ele é complicado. E eu, com a minha experiência, com o meu conhecimento, eu vou colaborar com o problema. Veja a diferença. O problema não é meu e eu tenho que resolver. O problema está lá, eu vou colaborar. Quando a gente muda esse olhar, isso muda completamente a maneira como a gente participa da discussão. É aquela coisa infantil. Mas por quê? Não entendi. A gente pergunta com naturalidade.
e começa a se divertir com isso. Então, assim, lá com o pessoal, né, de Orange, o pessoal de Boston também, né, que a gente tem um grupo de pesquisa com o professor Faitelson, que também trabalha com filosofia da probabilidade, está muito alinhado com essa área. Ele tinha um quadro assim que ele falava como fazer filosofia. Aí eu deveria ter impresso aqui. Aí ele falava: escute quem está explicando, né? Escute o problema e tente entender. Depois, venha participar com a gente, venha tentar resolver o problema junto. Vamos nos divertir resolvendo o problema, não sofrer. Vamos nos divertir. Esse mindset ali, né, sabe? Exato. E aí a gente vê, quando a gente estava lá no grupo, lá, fazendo o seminário, as pessoas faziam perguntas difíceis para quem estava expondo o projeto, né, o problema que ele estava trabalhando, ou seja, o problema que ele está trabalhando, não o problema dele. Aí fazia uma pergunta difícil, eles se divertiam. Não sei, é verdade, como é? Meu Deus, e agora? Entendeu? Fica divertido assim. Aí a gente começa a se encorajar a participar. Então, acho que assim, a mensagem que eu dou é: tenta mudar a mente. Deixa a criança curiosa falar mais alto, né? E não tenha medo. Ninguém vai criticar ninguém porque não conseguiu resolver um problema. Se o problema é difícil, o problema é do problema. A gente tem que trabalhar esse problema. Se a gente conseguir resolver o problema, que bom para o problema que a gente conseguiu ajudar ele. Perfeito. Tá? Então, acho que essa é a minha mensagem final, que eu acho que foi um grande aprendizado que eu tive, que eu gostaria muito, não sei se eu vou conseguir, mas é tentar transmitir isso para os meus alunos na minha prática didática. Perfeito, professora. Eu gostaria de fechar com essa frase, não sei. Perfeito, essa frase ótima: o problema é do problema, e quando a gente conseguir resolver o problema, será um problema resolvido dele. Eu colaborei. Colaborei. Para a solução porque do essa problema. É uma tática da gente conseguir abordar o problema de uma forma que seja lúdica para a gente resolver o problema. Né? É muito legal, sabe o que eles fazem? Assim, eles têm isso do problema. Quando eles vão fazer qualquer exposição, eles querem explicar muito bem, esclarecer qual é o problema. Vem aqui, ó, entenda onde está o problema. Agora eu vou propor uma solução para este problema, mas primeiro tem que explicar cadê o problema. Porque acho que às vezes a gente falha nisso. A gente começa a explicar a solução e não está claro nem qual é o problema que eu estou resolvendo. Justo. Aí a gente se sente mal, fala assim: nossa senhora, não sei nem o que ele está falando, não sei o que ele está resolvendo. Aí começa a sabotar esse mindset que eu entendi. A frase é genial assim, em relação a esse pensamento, a forma de abordar para conseguir resolver os problemas. Não só numa escala de um problema específico, mas na esfera da nossa vida toda, né? Os problemas em geral. Vamos resolver de uma forma que eu consiga fazer que o problema seja resolvido e o problema vai estar lá sendo resolvido. Faz sentido? A professora conseguiu entender o que eu quis dizer? Justo. Com essa frase, com esse pensamento que a professora deixou para a gente encerra. A gente fica honrado com as pessoas que ficaram até aqui, nos escutaram, ficaram aqui, nos prestigiaram até o final. Esse foi mais um PrismaCast. Queremos agradecer a você, ouvinte, que ficou até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, não se esqueça de compartilhar e deixar seu feedback. Fiquem atentos para próximas histórias e até a próxima. Vamos falar juntos. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e tchau, tchau.